Olá! É com muita honra que participamos do primeiro Seminário Internacional Comunidades Digitais em Rede, CODIR, da Universidade Aberta de Portugal. Nosso trabalho tem como tema as TICs utilizadas por estudantes indígenas como ferramentas de valorização da identidade cultural. Me chamo Veirislene Lavô, sou doutoranda da Universidade de Salamanca, sou uma das autoras e os demais autores são o professor doutor Daniel Valério, da Universidade de Salamanca, e o estudante indígena Benício Pitaguari, da Universidade Federal do Ceará. Nosso trabalho tem os seguintes elementos: introdução, referencial teórico, metodologia, resultados, considerações e referências. Ao pensarmos sobre a questão da interculturalidade, bem como sobre a identidade e o autorreconhecimento indígenas, e o uso das TICs por esses povos originários, além do interesse e leituras sobre esta temática, surgiu a primeira questão problema, que é como as TICs são utilizadas pelos jovens estudantes indígenas visando fortalecer a cultura e a identidade cultural dos povos indígenas. Nosso trabalho ele apresenta os seguintes objetivos: geral, promover uma análise reflexiva sobre o uso das TICs, especialmente por jovens estudantes indígenas, como ferramenta para a valorização da identidade cultural e do autorreconhecimento. E como específicos, elencar as tecnologias utilizadas por jovens indígenas para valorização da identidade cultural, identificar jovens indígenas autores deste trabalho com as TIC e suas ferramentas mais utilizadas no município de Fortaleza ou outras cidades do estado do Ceará, Brasil. Descrever sobre temas abordados que envolvam conceitos interculturais. Para o referencial teórico, nós elencamos 4 principais pensadores: Hall, Levi, Castells e Freire. Hall afirma que a identidade é realmente algo formado ao longo do tempo, através de processos inconscientes e não algo inato, existente na consciência do momento do nascimento. Ela permanece sempre incompleta, inacabada, está sempre em processo, sempre sendo formada. Para o autor, deve-se falar sempre em identidade como algo inacabado, processual. Assim, no caso, ao falar em identidade, deveria-se falar em identificação. Para Levi, é essencial o acesso às TICs, sim, mas não se deve entender por isso um acesso ao equipamento, a simples conexão técnica, que em pouco tempo estará de toda forma muito barata. Devemos antes entender o acesso de todos os processos de inteligência coletiva, quer dizer, ao cyberespaço como sistema aberto de autocartografia dinâmica do real, de expressão das singularidades, de elaboração dos problemas, de confecção do laço social pela aprendizagem recíproca e de livre navegação dos saberes. A perspectiva aqui traçada não incita de forma alguma a deixar o território para perder-se no virtual, nem a que um deles imite o outro, mas antes a utilizar o virtual para habitar ainda melhor o território, para tornar-se seu cidadão por inteiro. Castells também afirma que a internet tem um potencial de gerar o mesmo tipo de efeitos profundos, dramáticos e duradouros. Na era da informação, a geração de poder e de riqueza assentam na troca de fluxos informativos, na mobilidade e na capacidade de aceder, partilhar e influenciar este novo mundo, tornando o espaço global de ideias, informações e conhecimento. Outro autor do nosso trabalho é o Paulo Freire. Na sua obra Educação e Mudança, ele estabelece com clareza a relação entre humanidade e tecnologia e afirma tal necessidade de um novo olhar quando diz: se o meu compromisso é com o homem concreto, com a causa de sua humanização, de sua libertação, não posso por isso mesmo prescindir da ciência nem da tecnologia, com as quais me vou instrumentando para melhor lutar por esta causa. E diz mais: a ação política junto aos oprimidos tem de ser, no fundo, ação cultural, para a liberdade, por si mesmo, ação com eles. A metodologia, nessa parte nós utilizamos a pesquisa etnográfica, pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa descritiva. Realizou-se ainda uma entrevista com um jovem estudante indígena, liderança de uma aldeia, na cidade de Pacatuba, estado do Ceará, Brasil. O trabalho apresenta os seguintes resultados. O uso das TIC para as comunidades indígenas revela que possui um caráter cultural, mas também um caráter pedagógico e político, pois, além de fortalecer a identidade cultural e o autorreconhecimento, também enriquece o trabalho sobre a formação de lideranças indígenas e o trabalho pedagógico ligado às próprias escolas indígenas.
O jovem indígena que foi entrevistado, ele afirmou que utiliza mais as ferramentas YouTube, Instagram e Facebook. Este jovem estudante indígena considera que as mídias convencionais são elitistas e invisibilizam cada vez mais os povos indígenas sobre a participação democrática em seus espaços. Assim, ele considera que a internet é uma ótima ferramenta para dar visibilidade aos povos originários ou indígenas. E através do uso das TIC, pode-se denunciar uma série de crimes e atrocidades sofridas por essas populações, dando protagonismo aos povos indígenas para falarem deles mesmos. E assim também uma ótima forma de combater estereótipos, como de construir também um pensamento descolonizador. O entrevistado também utiliza estes canais para fazer conteúdo para indígenas, desenvolvendo práticas e técnicas de pinturas corporais, além de posts no Facebook e Instagram para divulgar notícias, eventos e programações indígenas. Sobre os temas mais abordados no seu canal do YouTube, destacam-se aqueles relacionados a preconceitos, crimes ambientais, demarcação de terra e defesa de direitos indígenas. O entrevistado revela ainda que sente necessidade de mais acesso a equipamentos, como uma boa câmera para os filmes e vídeos, além de um telemóvel melhor, os quais poderiam contribuir e melhorar seu trabalho educativo e cultural com as mídias em relação à cultura indígena. O jovem também informa que, além dele, há outra jovem liderança muito importante que realiza o mesmo trabalho numa outra aldeia chamada Anacé, município de Caucaia, Ceará, Brasil. As considerações deste trabalho nos levam a algumas reflexões, que as TICs elas nos levam a refletir sobre a interculturalidade com dados positivos, pois os jovens indígenas eles se apropriam e utilizam desses conhecimentos das TICs para promoverem a valorização da sua própria cultura, suas origens, sua história, memória e herança nativa. Assim, as TICs revelam que têm um importante papel de caráter educativo e cultural quando utilizadas para a promoção do autorreconhecimento indígena e valorização da identidade desta minoria étnica, através de seus canais. Atualmente, ainda são pouco utilizadas em muitas aldeias, devido às dificuldades de acesso à internet, a telemóveis e telefones fixos. Então, eu estou aqui com o Benício Pitaguari, um dos autores do nosso trabalho. Inclusive, foi ele que produziu esse vídeo para a nossa apresentação. Agradecemos a nossa participação e a atenção de todos nesse importante evento da Universidade Aberta de Portugal. O Benício, atualmente, ele tem alguns canais, conforme falamos nos resultados do nosso trabalho. Utiliza Instagram, Facebook e YouTube. Então, agradeço por todos que assistiram essa apresentação, espero que tenham gostado. E convido vocês todos a estarem acompanhando nas redes sociais todas as coisas que vão acontecendo sobre os povos indígenas e o meio ambiente aqui no Brasil, seguindo o canal Benício Pitaguari, ou no Instagram também, Benício Pitaguari, no Facebook também, Benício Pitaguari. Obrigado, atenção de todos. Obrigada. Agradecemos também em nome do professor Daniel Valério, que não pôde estar aqui da Universidade de Salamanca.